Quando aquele homem de Deus fala com o Eli, ele continua dizendo na sua profecia: Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Mas essa frase aqui, ó, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Esta frase me fez refletir muitas situações, que é quando o amor familiar, o amor das pessoas que a gente mais tem afeto. Aqui era um sumo sacerdote amando os filhos, afinal de contas, ele criou esses meninos, ele tinha afeto por eles, ele tinha amor pelos filhos. E eu fiquei pensando nesse safanão que Deus deu no Eli, porque em que consistiu o pecado de Eli? No fato de que ele amou tanto os seus filhos, que em amando os seus filhos, ele traiu a vocação que ele tinha, a vocação sacerdotal, que era que o melhor amor que ele poderia dar aos seus filhos era confrontando-os, era dizendo: meus filhos, eu amo tanto vocês que eu não vou deixar vocês virarem uma dinastia dos horrores, uma dinastia como essa dinastia que está aí no país, embora foram democraticamente eleitos. Estão ali o pai e os filhos se lameando e cada um encobrindo as corrupções uns dos outros. E aí a sociedade gosta disso. Ele é tão pai que ele cuida dos filhos, ele é tão pai que quer interferir na Polícia Federal, ele é tão pai que ele mata a cachorro a grito pelos filhos. Só que Deus não acha isso bonitinho. Deus chegou para ele e falou assim: por que você ama mais os seus filhos do que a mim? A frase, para ser mais correto. Porque honras a teus filhos mais do que a mim. Isso vai chegar num lugar onde Jesus disse lá em Mateus 10, 37 ao 19: olha, quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Porque quando você ama qualquer outra pessoa, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra situação mais do que a Deus, você não está amando essas pessoas, coisas e situações. Porque, assim como o apóstolo Paulo disse, nele tudo subsiste, todas as coisas têm um sentido nele. Todas as coisas se fazem nele, nele permanecem, nele frutificam. Então por que eu vou transformar a verdade em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, mesmo que essa criatura seja a minha mãe querida, os meus filhos, os meus parentes? Quando a gente confunde, aquela coisa: olha, aquele que não cuida bem da própria casa não é digno de Deus, como diria o apóstolo Paulo. E aí Jesus chega, ou melhor, Deus chega para o Eli e fala assim: pois é, você foi um pai tão lindo, honrou mais os seus filhos do que a mim. Sendo que se você me honrasse, se você tivesse um compromisso comigo, os seus filhos todos estariam amparados. Essa foi uma das características do pecado do sumo sacerdote Eli, porque ele foi um bom pai, ele amou muito os seus filhos, ele honrou os seus filhos. E para honrar os seus filhos, ele deixou que os filhos desonrassem a obra que Deus lhes havia confiado. E a gente sempre vai chegar nessa questão: quais são os limites do honrar? O que é honrar? E quando é que a gente se flagra honrando outras pessoas mais do que a Deus, honrando os nossos entes queridos mais do que a Deus? Eu lembro que uma das coisas que eu trago da minha mãe, desde novo eu vejo ela amando ao Senhor. Uma das figuras assim que ficaram gravadas na minha mente era que depois que ela almoçava, ela ainda, à época, uma mulher semi-analfabeta, mas ela acabava de almoçar, era a hora dela ler a Bíblia. E ela falava assim: gente, não estou para ninguém. E aí eu achava aquilo bonito. Olha o compromisso que minha mãe tem com Deus. Acabou de almoçar, ia para a cabeça da cama, às vezes já em posição de dormir, mas antes ela ficava ali na Bíblia durante 1 hora. Falava: não estou para ninguém nessa hora. Ou seja, se chegava a falar que minha mãe não pode atender porque ela está com um compromisso. E ela ensinou para a gente esse compromisso com Deus. Uma outra situação onde ficou marcado, o amor dela por Jesus, foi quando um domingo, ali no bairro Glória, em Belo Horizonte, ela com tanto de crianças querendo evangelizar, com aquela mente de evangelizar,
E aí ela chamou todos nós, era um domingo de sol, de repente caiu uma chuva, mas todos nós ali na chuva e minha mãe pregando para quem estava ali na rua, podendo ouvir. Eu olhava assim, gente, essa mulher leva Deus a sério, é assim que eu quero levar Deus a sério. Outras situações onde, por questões corriqueiras, um dia a gente estava voltando da igreja, quase chegando em casa e começou a cair um temporal. E aí ela lembrou de que Jesus repreendeu a tempestade, e aí ela vai e repreende a chuva. Para, chuva, em nome de Jesus, até a gente chega em casa. E aí a chuva parou. Quando nós entramos em casa, a chuva caiu copiosamente. E ela até fez uma canção, né? Jesus é maravilhoso. E aí, claro, ele ouviu a nossa oração que nós pediu para não deixar chover grosso. Claro que a música com essas questões letrísticas e até gramaticais, isso virou uma chacota em família. Mas o que ficou para mim foi, olha a simplicidade dessa mulher, como que ela crê em Deus e como que ela fez o que ela entendia que ela podia fazer no nome do Senhor e o Senhor nos acudia. Enfim, muitas outras situações, de maneira que a minha mãe é o primeiro modelo disso que eu falo, de como que Deus quer falar com as mulheres, como que Deus tem um compromisso com as mulheres, porque minha mãe foi essa mulher que eu via, com quem eu via Deus falando, a quem eu via Deus antecipando coisas, a quem eu via ela tendo sonhos, e às vezes algumas pessoas mais próximas falavam, lá vem você com seus sonhos, mas eu olhava assim, essa mulher é de Deus, ela está falando alguma coisa, e muitas coisas realmente aconteciam. E eu estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente chega aqui no por que você honra aos seus filhos mais do que a mim, que é a repreensão de Deus com Eli, é porque todos nós um dia vamos ser testados nesses limites do amor. E aí chega essa hora que a gente vai ter que testar se a gente vai honrar a Deus ou se a gente vai honrar as pessoas que a gente ama mais do que a Deus. Porque de repente a gente começa a falar, pregar, a fazer a obra do Senhor, e aí essa mulher de quem você aprendeu tanto, ela começa a estranhar e fala assim, não, mas eu não concordo com isso, tal. Que é aquela coisa, não tem nada demais em uma mãe estranhar o que um filho faz, né? Deus, quando se fez homem, sofreu estranhamento, seja da mãe dele, a Maria, seja até do João, aquele que lhe preparou o caminho, porque João Batista uma hora chega e fala assim, vai lá perguntar se é ele mesmo ou se eu tenho que aguardar outro, porque ele estranhou alguma nuance da realização ministerial de Jesus. E Maria, conforme eu já tenho dito em outros vídeos, ela por pelo menos 2 vezes conta nas escrituras, no livro de Marcos, por exemplo, que ela foi com os outros irmãos de Jesus atrás dele para buscá-lo, por vezes para prendê-lo, porque eles entendiam que ele estava louco. E a gente vai vendo que o conflito na família de Jesus foi ficando tão complicado que na hora da crucificação Jesus entrega Maria para ser cuidada por João, o apóstolo, porque alguma divisão ali, alguma animosidade estava acontecendo ali, mostrando que até Deus, quando se fez homem, não conseguiu se livrar totalmente desses mal-entendidos familiares, que acontece não pelo fato de você ser ruim, de você não amar, acontece por isso que Eli temia. Ele pensava assim, meu Deus, amar ao Senhor nessas horas, honrar ao Senhor mais do que a meus filhos, é ter problema com os meus filhos, o que eu vou fazer com isso? E aí às vezes a minha mãe querida estranhava algumas coisas, né? Por exemplo, tem vídeos aí no canal onde eu vou falar sobre o amor de Deus. Ela não conseguia compreender que o amor de Deus chegava ali nessa questão de acolher os gays, de compreender o desespero de uma mulher em relação à sua gestação. A maioria dos que me assistem nem compreendem isso, então eu não esperaria que a minha mãe compreendesse isso. Agora, nessas horas a gente vai negociar, né? Vai fazer comércio com Deus. Porque a tentação se torna grande. Você fala assim, olha, ela me educou, ou no caso do Eli, eu cuidei desses meninos. Nossa Deus, de repente o Ofini e Finés deram tanto trabalho na infância, aí se torna aqueles jovens querendo, molestando mulheres no culto, aquela coisa toda. Não, meus filhos, eu sou um pai, eu não dou conta de fazer isso, eu não vou enfrentar meus filhos, eu não vou contrariar minha mãe. Né? Imagina Jesus se ele fosse um homem de família como a religião quer. Porque ele era um homem de família, ele foi responsável, ele honrou a mãe dele, numa linguagem que ela não conseguia entender. Você imagina a Maria, eu não acredito que esse menino entrou na minha barriga pela revelação do alto, o Espírito Santo me possuiu, e agora esse menino está derrotado na cruz.
no pós-cruz todo mundo consegue entender. Mas você imagina a Maria sem saber que o filho dela iria ressuscitar no terceiro dia. É um conflito, esse menino é doido, esse menino não tem noção. E aí a palavra de Deus comigo, com você e com Eli é só uma. Por que você honra aos seus mais do que a mim? O convite aqui não é para você desrespeitar os seus, pelo contrário, é para você levar essa honra às últimas consequências. Porque algumas coisas que eu vi o Senhor melhorando em mim, que eu via na minha mãe também, que eu achava lindo, Ele aperfeiçoou em mim. A minha mãe, por exemplo, era uma pessoa acusada de se cercar de pessoas problemáticas porque ela era uma conselheira, uma exímia conselheira, então as pessoas vinham, procuravam naquela coisa toda. Eu não herdei essa capacidade dela de atrair pessoas, mas eu herdei essa capacidade dela de compreender as pessoas. E aí, é claro, eu vinha fazer psicologia, e isso tudo está bem misturado com a questão de acolher as pessoas e pregar a palavra a elas, ou compartilhar a palavra com elas, né? E aí as pessoas vêm a mim. E minha mãe era uma pessoa contagiante, uma pessoa maravilhosa, sorridente, bem-humorada. E algumas pessoas que não gostavam daquilo falavam, o Vira é cheio de... só se envolve com quem não presta. E na verdade as pessoas que não prestavam, eu vi muita gente sendo resgatada pelo contato que tinham com ela. E aí o filho herdou essa questão, digamos assim, dando a ela um viés mais técnico. Uma outra coisa, minha mãe buscava muito ao Senhor, e isso me foi um modelo. Uma outra coisa, a minha mãe era uma pessoa que sabia ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor me colocou no meu caminho essas pessoas a quem eu aprendi muito a respeitar. Então, quando você vai fazendo essas questões, minha mãe amava a Deus, mas o filho dela foi chamado para falar a palavra de Deus, e falar a palavra de Deus é algo muito perigoso, porque você vai aos limites do amor de Deus, que até a mais bem intencionada criatura não consegue compreender. Eu estava falando outro dia com um amigo muito querido, né? Você pega, por exemplo, o profeta Ezequiel, um homem de Deus, ele recebeu revelações de Deus sobre o futuro de Israel, sobre o que iria acontecer com o Messias, com o novo reino, com a nova Jerusalém, né, com o novo povo de Deus. Ele estava recebendo questões eternas. Ele estava ouvindo e transmitindo coisas que ele não conseguiria nem discernir, porque ele nem estaria vivo à época para ver. Mas imagine se o Ezequiel estivesse vivo, ele olharia para Jesus e disse, não foi sobre isso que eu profetizei. Como assim? Eu falei de um sacerdote puro, que ia ser todo regrado, aí vem Jesus pegando em morto, vem Jesus botando a mão em leproso, vem Jesus expulsando o demônio de um cara que pulou de dentro do cemitério. Eu falei sobre pureza. É porque ele está falando de algo que era muito além do nosso entendimento. Eu estou dizendo isso sobre o profeta, que a maioria dos profetas que eu e você gentilmente idolatramos, se eles vissem Jesus, não foi sobre esse cara que eu profetizei, não. Ele é muito estranho para os meus gostos pessoais. E é claro, minha mãe, como todas as mães que amam seus filhos, elas não fazem isso por mal, elas têm os temores delas. E aí, às vezes, alguma coisa que a gente pregava aperfeiçoando o que Deus confiou a ela em mim, às vezes ela estranhava. Mas isso faz parte da existência. O que Deus quer de mim e de você é: quem te deu a palavra? Não fui eu? Quem te deu o sacerdócio? Não fui eu, Eli? Quem te deu o ministério de louvor? Não fui eu? Se os seus familiares, se o seu ente querido não está entendendo, honre a mim. Faça por mim, porque eu é que vou te justificar diante dos homens. É essa a mensagem que o Eli entendeu. O Eli quis continuar sendo justo para os seus filhos. E nisso seus meninos foram aprontando todas no santuário. Né? Por isso que o Senhor chega para Eli e falou: Eli, por que você honrou seus filhos mais do que a mim? Sabe o que isso resultou? Em que você e seus filhos engordassem. E a minha palavra ficou retida em vocês. E isso foi manifestado de maneira física. Vocês ficaram entupidos de tanta razoabilidade, de tanto amorzinho familiar, que amor de máfia, né? Se amam tanto que seus filhos estão molestando o povo a quem eu lhes confiei. Então chega aquela hora que eu e você precisamos discernir isso. Não é odiar pai, não é odiar mãe, não é odiar parente, mas é pensar: ele está estranhando o que em mim? Ela está estranhando o que em mim? A minha fidelidade que eu aprendi com ela? A gente não pode abrir mão disso. Foi por isso que Jesus disse: olha,
Quem comigo não quiser pegar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. E foi por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, com fidelidade, honrando mais a Deus do que as pessoas que a gente ama, porque a gente só vai honrá-las de verdade se a gente honrar a Deus antes do que a elas. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Então, que eu e você possamos nos agarrar a isso. Não é odiar quem nos ama ou quem a gente tanto ama, mas é aí pensar o seguinte: este amor não pode ser maior do que a minha honra ao Senhor. Porque honrar ao Senhor é que vai fazer que todas essas coisas sejam explicitadas. E é isso. O Senhor sabe colocar todas as coisas no seu devido lugar. Então, caminhemos em ousadia nele, não nos deixando cair no engano de Eli, em nome dos entes abandoná-lo. Jamais, jamais, jamais. Porque os nossos entes queridos precisam da nossa fidelidade a Deus para descobrir que aquilo que os irritava, aquela luz, é que era salvação para as suas vidas. Que o Senhor te abençoe. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.